Não, e isso é interessante, por exemplo. Era um assunto que eu não ia lidar, não é? Mais uma reuniãozinha, os caras vão despachar umas coisinhas lá pra China, normal, dar aquele bafafá na imprensa. Mas aí, rapaz, eu vi a entrevista do Putin, que ele deu, né, pro Oliver Stone. Não sei se o pessoal viu. E que entrevista, meus amigos. Que entrevista. E assim, tudo começou, na verdade, com uma entrevista do Joe Biden falando que o Putin é um assassino. Sabe toda aquela linguagem de pissolista? Uhum. Lançando contra o Putin. Assassino, genocida, papapá. Os presos políticos na Rússia, papapi, papapá. Fica a linguagem lá do Marcelo Freixo. Né? Mas aí o Putin deu uma entrevista. Pô, aí, amigo, vale a pena, pô, é o Putin, pô. Não é? É um cara assim que, quando ele fala, você tem que prestar atenção. O Sim. Biden você ignora, você tem que ouvir, na verdade, a Kamala Harris. O Biden né? São as pessoas quem você tem que ouvir. Né? Falei, olha só, Putin vai responder o Joe Biden. E assim, ele falou coisas assim que eu não imaginava mesmo, assim, não esperava. Primeiro, os elogios a Trump, falando que o Trump é um homem de habilidades extraordinárias, falando que, como ele não é um homem do establishment, não, o impressionante é ele usando esses termos, mais conhecido pelos conservadores, né? Não que eu estou dizendo que o Putin seja conservador no sentido que nós conhecemos, né? Inglês, britânico, mas esses termos, entendeu? Trump não é um homem que veio do establishment. Por isso que querem a cabeça dele. Já o Joe Biden é um político profissional que veio do establishment. E eu fiquei assim, cara, observando o Putin falando, né? O Biden me chama de assassino porque ele é assassino. Ele está fazendo aquela velha tática soviética. Ele está chamando os outros daquilo que é. Eu falei, meu Deus, sabe? Comecei a observar assim. Eu falei, meu, caramba, né? E o Putin falando essas coisas. E ele falou, por exemplo, que sobre a queda dos Estados Unidos, ele cita, ele fala basicamente que os Estados Unidos está se tornando a nova União Soviética, né? E assim como a União Soviética caiu, os Estados Unidos irão cair também. Eu entendi esse comentário bem no sentido de, assim, os Estados Unidos está virando a União Soviética e na pior fase, no sentido de é um império decadente à beira do colapso. Então, olha só que interessante, aquela metáfora do Hayek, do conhecimento espalhado, o conhecimento está espalhado, mas só nessa entrevista do Putin tem um monte de conhecimento junto então, reunido, né? Eu fiquei surpreso, eu achava que o Putin ia ignorar, né? Mas assim, não, quer dizer, na verdade foi um erro meu, né? Pô, tudo bem, é o Biden, mas ainda é um presidente americano falando do seu país, não é? Então ele falando isso, por exemplo, me acendeu um alerta, né? Depois ele disse, ó, que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia nunca esteve tão pior desde a queda da União Soviética, né? Então, assim, eu falei, nossa, eu realmente tô surpreso, né? Aos elogios do Trump, a essa ameaça. E assim, o que o Putin falou faz total sentido, porque qual que foi o problema, na verdade? Dentre vários problemas, né, da União Soviética, um deles era você manter vários focos de batalha ao mesmo tempo. Não é você combater todo mundo de uma vez. Não é? Então, por exemplo, quando o Biden tira o foco do Trump de só mirar na China e quer mirar na Rússia e na China, pô, você tá combatendo duas superpotências ao mesmo tempo, não é? Tirando os outros probleminhas de outras nações, que ele tem que olhar a Coreia do Norte porque tem o louco lá da Coreia do Sul querendo meter bomba, não é? Por sinal, em março desse ano, o próprio Xi Jinping, não, Xi Jinping é da China, o Kim Jong-un, da Coreia do Norte, soltou três mísseis, dizendo que era teste, muito próximo do Japão, mísseis que têm capacidade de, basicamente, destruir uma cidade, não é? E a gente sabe que esses testes de mísseis nunca são assim, no sentido, não, é só um teste aqui. Não, é muito pelo contrário. Olha, é o seguinte, Biden, já que você quer mudar os termos, que o papo que eu tinha era com o Trump, agora com você, ou a gente senta para conversar
e eu faço os termos que eu quero, ou aí, ó, a minha bombinha pra você ver como é que funciona. Tá funcionando, ó, eu sou Coreia do Norte, mas tá funcionando, não? Então, assim, ele já tá começando a lidar com vários problemas que o Trump soube lidar muito bem. Era amigão assim, aliado do Putin contra a China, ou pelo menos o Putin ficava lá, não enchia o saco tanto em relação à China. Coreia do Norte, pô, ele era pra ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz, o Trump, né? Os próprios sul-coreanos dizem isso, não é? Trazer as tropas e papapá. Então, eu comecei a estudar não, né? A falar pro pessoal justamente por causa dessa entrevista. E depois com uma provocação do Trump. Trump no Telegram dele só tá uma provocação pro Biden, né? Vê se você não vai dormir durante a reunião do Putin. Eu falei, esses caras. Esses caras são de brincadeira, né?